Tópico 1. A raiz da reclamação. Por que reclamamos tanto? Antes de tudo, se você está buscando mais controle sobre sua mente, mais serenidade nas tempestades da vida e menos tempo desperdiçado com reclamações, já deixa o like. Se inscreve no canal e comenta aqui embaixo. Você tem o hábito de reclamar? Vamos juntos nessa jornada estoica. Todos nós reclamamos, seja do trânsito, do chefe, do tempo, da economia ou de algo dentro de nós. Reclamamos porque parece aliviar, parece um desabafo. Mas segundo o estoicismo, reclamar é apenas a manifestação da nossa resistência à realidade. É a forma como mostramos que estamos perdendo uma luta que, na verdade, nunca deveríamos travar. Epicteto, um dos grandes filósofos estoicos, dizia: não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre elas. Repare nisso. Não é o trânsito que te deixa irritado, é a sua expectativa de que ele não deveria existir. Não é o atraso do outro que te incomoda, é a sua crença de que o mundo deve seguir o seu ritmo. A raiz da reclamação está em algo muito profundo. O desejo de controlar o que está fora do nosso alcance. Queremos que o mundo obedeça a nossos comandos invisíveis. Queremos que as pessoas sejam como achamos que deveriam ser. E quando isso não acontece, nossa reação é murmurar, reclamar, se vitimizar. Mas isso não é força. Isso é fraqueza. Os estoicos nos ensinam a olhar para dentro, a reconhecer o que está sob nosso controle. Nossas ações, nossas reações, nossos pensamentos, nada além disso. Quando você entende isso, a necessidade de reclamar começa a desaparecer. Imagine um guerreiro indo para a batalha. Ele não reclama da chuva, do vento ou da quantidade de inimigos. Ele aceita o que está diante dele e faz o que tem que ser feito. A vida, meu amigo, é essa batalha. E enquanto você estiver reclamando do campo de guerra, o inimigo já estará avançando. O que os estoicos propõem é um rompimento com a cultura da queixa. Eles nos convidam a treinar a mente para reagir com ação, não com palavras vazias. A cada vez que você sentir vontade de reclamar, pare e pense: o que posso fazer com isso? Está sob meu controle? Se não está, por que gastar minha energia? Essa mudança de mentalidade é o primeiro passo para uma vida forte. Porque reclamar é fácil, mas agir é para os resilientes. E se você está aqui, é porque quer se tornar um deles. Tópico 2. O que está sob o seu controle? Descubra o poder da autonomia estoica. Se você entendeu que reclamar é perda de energia, agora precisa entender onde vale a pena investir essa energia. E é aqui que entra um dos pilares do estoicismo: a distinção entre o que está sob o seu controle e o que não está. Imagine que sua vida é um navio em alto mar. Há ondas, tempestades, correntes que você não pode controlar. Mas o leme, a vela e as decisões que você toma dentro do navio, esses são seus. O estoicismo diz: foque no leme, o resto é ilusão de controle. Epicteto deixa isso claro. Algumas coisas dependem de nós, outras não. Essa frase, apesar de simples, é uma das mais poderosas da filosofia antiga. Ela nos liberta da ansiedade de querer dominar o mundo. Ao mesmo tempo, nos coloca diante da responsabilidade de cuidar daquilo que é nosso por direito. Nossos pensamentos, nossas ações, nossas atitudes. Vamos ser práticos. O que está sob seu controle? Suas escolhas, suas palavras, seus hábitos, seus valores, sua disciplina, sua reação diante dos acontecimentos. Agora, o que não está sob seu controle? A opinião dos outros, o comportamento de alguém, o passado, o futuro, o clima, a sorte, mas a maioria das pessoas vive ao contrário. Elas querem controlar o tempo, mudar o outro, corrigir o passado e garantir um futuro perfeito. Resultado: frustração, desgaste, reclamação.
Os estoicos dizem: aceite com serenidade o que você não pode mudar e mude com coragem o que está ao seu alcance. É uma forma de viver que te dá autonomia emocional, porque você para de depender dos outros para se sentir bem. Você se torna o próprio bastão de equilíbrio. Vamos imaginar uma situação comum. Você está no trânsito, atrasado, e um motorista te fecha. A maioria das pessoas bufa, xinga, buzina. Mas o que você controla ali? O carro do outro? Não. O tempo que o semáforo demora? Também não. Mas você controla se vai respirar fundo ou perder a cabeça. Você controla a sua reação. E isso, no fim, muda tudo. A autonomia estoica te dá liberdade, porque você começa a viver de dentro para fora, e não ao contrário. Você para de esperar que o mundo melhore e começa a trabalhar para se tornar uma pessoa melhor. E aqui vai. Um exercício estoico simples. Sempre que algo te incomodar, pergunte a si mesmo: isso está sob o meu controle? Se a resposta for não, solte. Se a resposta for sim, haja. Esse filtro mental é uma armadura contra a ansiedade, a frustração e o hábito de reclamar. Você vai ver como sua mente vai ficar mais leve, porque a vida não melhora quando o mundo muda. Ela melhora quando você muda a forma como lida com ele. Tópico 3. Ação estoica. Pare de falar. Comece a agir. Você já entendeu que reclamar é perda de tempo e que o controle real está dentro de você. Agora chegou a hora da verdade. Agir, e para os estoicos, ação é tudo. Palavras não constroem caráter. Hábitos, sim. Sêneca dizia: não fale sobre como uma pessoa boa deve ser. Seja uma. E Marco Aurélio reforçava: perde mais tempo. Quem está sempre começando e nunca termina. Essa filosofia não é para quem gosta de ficar só refletindo, filosofando sem sair do lugar. O estoicismo é prática, é transformação, é acordar e se perguntar: o que posso fazer de útil hoje? Como posso me comportar de forma digna mesmo diante das adversidades? Ação estoica é agir com intenção. É saber que cada movimento, seu, por menor que seja, constrói o seu caráter. Os estoicos nos ensinam a viver como se cada dia fosse um teste. Como se os deuses estivessem observando. Vamos ver como ele reage a esse problema. E o estoico verdadeiro não reclama. Ele age com honra. Vamos a exemplos práticos. Em vez de reclamar da sua saúde, você começa a se alimentar melhor. Em vez de se vitimizar por estar sem dinheiro, você começa a estudar finanças ou busca uma nova fonte de renda. Em vez de ficar falando mal dos outros, você foca em melhorar sua própria conduta. A ação estoica é silenciosa. Não precisa de anúncio. O mundo não precisa saber que você está mudando, mas você sabe, e isso basta. Outra coisa fundamental: os estoicos não esperavam motivação para agir. Eles sabiam que ela é inconstante. O que eles cultivavam era a disciplina. Marco Aurélio acordava todos os dias com essa ideia: levante-se, você nasceu para isso. Não era fácil. Ele era imperador, tinha uma vida cheia de responsabilidades, mas não se escondia atrás de desculpas. E você também não deve. Você não controla o que acontece com você, mas pode decidir como vai reagir, e essa decisão se expressa em atitudes. O estoico não grita para o mundo que é forte. Ele mostra isso em silêncio, com ações consistentes, com disciplina diária. Por isso, pratique. Comece pequeno. Escolha uma área da sua vida em que você vive reclamando. Pode ser o trabalho, o relacionamento, o corpo, a rotina. E pergunte: o que posso fazer agora que está sob meu controle? Depois, haja, sem esperar que esteja tudo perfeito. A ação transforma, e é agindo que você muda sua mente, sua vida e, quem sabe, o mundo à sua volta. Tópico 4. Resiliência estoica. Como manter a firmeza mesmo? Quando tudo desmorona, você já deu o primeiro passo.
parou de reclamar, entendeu o que está sob seu controle e começou a agir. Mas, e quando a vida te derruba? Quando a perda chega, a dor aperta ou o caos se instala? Aí entra a resiliência estoica, a habilidade de permanecer firme mesmo quando tudo parece ruir. Marco Aurélio, imperador romano e um dos maiores estoicos da história, escreveu suas meditações pessoais em meio a guerras, doenças e traições. Ele liderava um império em crise, mas encontrava tempo e clareza para escrever. Você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso e encontrará força. Essa é a chave. A resiliência não vem de negar o sofrimento, mas de aceitá-lo com dignidade. Vamos entender melhor. O estoicismo não promete uma vida sem dor. Pelo contrário, ele parte da premissa de que o sofrimento é inevitável. Todos vamos passar por perdas, frustrações, doenças, injustiças. A questão é, como você vai reagir quando essas coisas acontecerem? A maioria das pessoas desmorona, se revolta, se entrega ao desespero, se encolhe. Mas o estoico respira fundo e diz: isso está além de mim, mas o que eu faço com isso está em minhas mãos. Vamos pegar um exemplo real da vida moderna. Imagine que você foi demitido. A reação comum é reclamar, se desesperar, culpar o chefe, o governo, o mercado. Mas a visão estoica é outra. Aceite o fato. Já aconteceu. Assuma a responsabilidade emocional. Como posso transformar essa crise em uma chance de crescimento? Haja com coragem e sabedoria. O que posso fazer agora? O estoico desenvolve uma espécie de couraça interna. Não é frieza, é força, é maturidade, é entender que sofrer não te torna fraco. Reagir mal ao sofrimento, sim. Sêneca escreveu: é justamente quando estamos em meio ao infortúnio que devemos agir com mais força. O verdadeiro teste do homem é sua conduta em tempos difíceis. E como desenvolver essa resiliência? Com prática, com silêncio, com reflexão diária. A cada adversidade, pergunte-se: o que essa situação está tentando me ensinar? Como posso agir com honra, mesmo sentindo dor? Qual seria a atitude de um sábio estoico neste momento? A resiliência estoica nasce da clareza. Você não controla o vento, mas ajusta as velas. Você não evita a tempestade, mas pode atravessá-la com firmeza e coragem. E lembre-se, as dificuldades são o seu campo de treino. São elas que vão mostrar o quanto você aprendeu e o quanto ainda pode crescer. Tópico 5. O poder do silêncio. A arte estoica da introspecção. Num mundo barulhento, onde todo mundo tem uma opinião sobre tudo e ninguém para ouvir, nem a própria consciência, o estoicismo nos convida a cultivar o silêncio. E não qualquer silêncio, mas o silêncio que fortalece, que clareia a mente, que traz domínio sobre si mesmo. Os estoicos acreditavam que o silêncio é uma arma, e não só contra a impulsividade, mas também contra a ignorância. Porque no silêncio você escuta o que realmente importa. Seus próprios pensamentos, suas intenções, seus conflitos internos. Epicteto dizia: primeiro aprenda a ser silencioso, depois aprenda a falar com sabedoria. Essa frase, simples, é revolucionária. Vivemos em um tempo onde falar virou compulsão. Todo mundo comenta, opina, julga, critica. Mas quantos param para refletir antes de abrir a boca? O silêncio estoico não é covardia. É estratégia, é domínio, é sabedoria de quem sabe que nem tudo precisa de resposta, que muitas vezes o melhor argumento é o autocontrole. Imagine o seguinte cenário: alguém te ofende. No calor do momento, sua mente quer reagir, gritar, se defender, mas o estoico respira, silencia e pensa: essa ofensa diz mais sobre ele do que sobre mim. Se eu reagir com raiva, estarei me igualando ao ofensor. Posso escolher não, me ferir com palavras vazias.
Esse poder de parar e pensar antes de agir transforma relacionamentos, evita conflitos desnecessários e preserva sua paz. Marco Aurélio, em suas meditações, escreveu para si mesmo: a mente que se mantém calma é uma fortaleza. E onde se constrói essa fortaleza? No silêncio, na introspecção, no hábito diário de olhar para dentro. Os estoicos recomendavam a autoanálise constante. No fim do dia, refletiam: o que fiz hoje que não condiz com meus princípios? Onde fui fraco? Onde fui forte? Como posso melhorar amanhã? Esse exercício silencioso é mais poderoso do que 1000 palestras motivacionais, porque ele é honesto. É você com você, sem máscaras, sem aplausos. E tem mais. O silêncio também serve para observar o mundo com mais clareza. Quando você fala menos, você escuta mais. Quando você reage menos, você entende mais. E essa compreensão te dá vantagem, te dá paz, te dá visão. Não é à toa que grandes sábios da história eram pessoas reservadas, observadoras, calmas, porque sabiam que o barulho distrai, mas o silêncio revela. Quer um desafio estoico prático? Separe 5 minutos do seu dia para não fazer nada. Nada de celular, música, conversa, nem pensamento acelerado. Só sente, respire. Observe seus pensamentos como nuvens passando, sem julgamento. Esse exercício simples fortalece sua mente mais do que parece. O silêncio estoico é um refúgio. É onde você recarrega suas forças. É onde você se reconecta com o que realmente importa. Tópico 6. Estoicismo no dia a dia. Transformando filosofia em estilo de vida. Já falamos de parar de reclamar, focar no que está sob seu controle, agir com disciplina, manter a resiliência e cultivar o silêncio. Mas tudo isso só faz sentido se você transformar a filosofia estoica em prática diária. E é sobre isso que vamos falar agora. Viver o estoicismo de verdade. Todos os dias, o maior erro de quem estuda filosofia é guardar tudo na cabeça. Os estoicos não eram teóricos, eles eram praticantes. Usavam a filosofia como uma bússola para agir com honra no trabalho, na família, na saúde, no fracasso e no sucesso. Para eles, não bastava saber, era preciso viver conforme o que se sabe. Sêneca dizia: filosofar é treinar-se para a vida. Então, como treinar-se todos os dias com os princípios estoicos? Aqui vão hábitos estoicos práticos para aplicar no cotidiano. Comece o dia com intenção estoica. Ao acordar, em vez de já correr para o celular, respire fundo e pense: hoje posso encontrar ingratidão, raiva, egoísmo, mas isso não me impede de agir com virtude. Essa prática, inspirada em Marco Aurélio, te prepara mentalmente para encarar o dia com força e serenidade. Pratique a dicotomia do controle em tempo real diante de qualquer incômodo. Um atraso, uma crítica, um imprevisto. Pare e pergunte: isso está sob meu controle? Se sim, haja, se não, aceite. Não, isso economiza energia e evita reações impulsivas. Use pequenos momentos de adversidade como treino de virtude. Foi mal atendido? Ótimo, treino de paciência. O dia foi puxado? Treino de resiliência. Te ignoraram? Treino de humildade. Tudo pode ser treino. O estoico vê a vida como um campo de práticas, onde cada situação é uma chance de se tornar melhor. Reflita antes de dormir, crie o hábito de revisar o dia em silêncio. Onde fui fraco? Onde fui forte? Reagi como gostaria? Como posso melhorar amanhã? Essa autoanálise diária é um dos pilares do estoicismo. Serve como lapidação do caráter. Cuide do corpo e da mente como um dever estoico. A mente e o corpo são ferramentas. O estoico se alimenta bem, dorme direito, exercita-se, não por vaidade, mas por responsabilidade. Como dizia Epicteto,
Não é o corpo que deve dominar a alma, mas a alma que deve comandar o corpo. 6. Viva com propósito, não com pressa. A vida estoica é vivida com intenção. Cada escolha é pensada, não empurrada pela ansiedade do mundo moderno. Pergunte a si mesmo: essa atitude me aproxima da pessoa que quero ser? Isso fortalece ou enfraquece meu caráter? Viver como um estoico não significa se afastar da sociedade, virar um monge ou eliminar emoções. Significa agir com consciência, aceitar o que não pode ser mudado, cultivar a virtude e encontrar paz, mesmo em meio ao caos. É uma filosofia que cabe no trânsito, no escritório, em casa, na dor e na alegria. É um caminho que transforma não só sua mente, mas sua postura diante do mundo. E lembre-se, o estoicismo não é sobre ser perfeito. É sobre se tornar um pouco melhor a cada dia, mesmo quando ninguém está olhando. Se esse conteúdo te fez pensar diferente, deixa aqui nos comentários. Qual princípio estoico você mais quer aplicar na sua vida hoje? Se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com alguém que vive reclamando e precisa descobrir o poder do estoicismo.